também tem seus filhos nos ajudando ali, servindo, departamento de mídia, galera filmando. É uma equipe enorme trabalhando para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Às vezes acontecem imprevistos, né? São causas fora do nosso controle, mas graças a Deus, quantas e quantas pessoas já estão engajadas no reino de Deus. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, antes de participarmos da Santa Ceia, as marcas de um verdadeiro discípulo. As marcas de um verdadeiro discípulo. Esse é o nosso tema da ministração de hoje. Estava estudando um material maravilhoso e ali me chamou muita atenção essas 8 marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Logo em seguida nós vamos participar da ceia. E como eu falei, a Santa Ceia é para discípulos do Senhor Jesus. A palavra discípulo vem do hebraico talmidim, que significa aprendiz. Os rabinos, os mestres da lei, tinham os meninos que iam aprendendo a Torá, a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. E aqueles que melhor se destacavam aos 12 anos, começavam a aprender aos pés dos mestres, dos rabis. Aos pés de rabinos, sábios, eles se tornavam talmidins, discípulos dos mestres. A mesma coisa é com relação a Jesus. Jesus é o nosso mestre. Aqueles que querem andar com Jesus precisam ser talmidins de Jesus. Amém? Quantos querem ser talmidins aí de Jesus? Fala comigo, eu quero ser um talmidim de Jesus. Mas quais são as marcas de um verdadeiro discípulo? Será que eu e você podemos ser relevantes nessa geração corrompida e perversa? Será que podemos ser luz em meio às trevas? Que características nós precisamos ter na nossa vida para que possamos fazer a diferença nessa geração caída, perdida, que precisa da luz dos filhos de Deus? A Bíblia diz lá em Romanos 8 que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Será que você tem sido realmente um filho de Deus? Um discípulo de Jesus? Será que você tem aliança com Deus, com a sua igreja local, com a sua comunidade, com os seus irmãos? Como é que está o teu compromisso com Deus? E que relevância, que importância, que influência você tem dado com as pessoas que estão ao seu redor? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite de Santa Ceia. As marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. E nós estamos baseados nesse texto que nós acabamos de ler para vocês. Marcos 8, 34. Abra comigo. Marcos 8, 34. Nós já lemos no início, mas vamos reafirmar o texto-chave aqui. Marcos 8, 34. Jesus diz o seguinte, procura aí na Bíblia, Marcos 8, 34. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos. Então essa palavra é para nós. E disse Jesus, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Abra comigo em Mateus 9, 37 também. Evangelho segundo Mateus 9, 37. Mateus 9, 37. O texto sagrado diz: então disse Jesus aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, ou seja, da colheita, que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Jesus falou à multidão isso? Não. Você pode observar que é uma palavra cujo destino são os discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus está revelando o seu coração, a colheita é enorme, a seara é enorme. Mas eu preciso, em outras palavras de Jesus, de trabalhadores, de obreiros e obreiras. Por isso peçam ao Senhor que Deus levante
obreiros e obreiras de Jesus. Amém? Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Você foi chamado a esse mundo para ser um obreiro e uma obreira do Senhor Jesus. Talvez você não trabalhe tempo integral como o pastor Giovanni o tempo todo, mas todo cristão, todo discípulo de Jesus foi chamado para viver para a glória de Deus e desfrutar da sua presença para todo sempre. Uma das frases da maior organização missionária do mundo, chamado Jocum, no inglês Young with a Mission, jovens com uma missão, qual é a nossa missão como Jocum, né? Jovens com uma missão? É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Olha que frase linda. Fala comigo, eu preciso conhecer a Deus, mas fazê-lo conhecido. Será que nós temos trabalhado na seara do Senhor? Será que nós temos sido discípulos de Jesus? Será que nós temos orado a Deus, pedindo que Deus envie trabalhadores? E mais do que isso, eu e você, nós temos nos disponibilizado na seara de Deus para que sejamos obreiros e obreiras de Deus, discípulos fiéis de Jesus? É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, quais são as marcas de um discípulo de Jesus? Aquele que vai fazer diferença na seara do Senhor, aquele que vai ser um trabalhador nas mãos de Jesus. Primeira marca, irmão, aprenda comigo, o que Deus espera de você, número 1, é um testemunho confiável. Fala comigo, testemunho confiável. Será que você tem testemunhado do Jesus que tem entrado na tua vida, mudado a tua história? E para nós termos um testemunho confiável, nós precisamos de estabilidade na nossa fé. Sabe, irmãos, infelizmente a gente vê muita gente sem estabilidade na sua fé. Parece uma gangorra espiritual. Nós não podemos disso. Se queremos ser testemunhos confiáveis, obreiros relevantes na seara do Senhor, precisamos estabilidade na fé e não sermos uma gangorra. O que tem de crente gangorra hoje, Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Amém? Hudson Taylor, um dos grandes missionários, o segundo maior missionário da história da igreja, diz: a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: o que se requer dos despenseiros, ou seja, dos gestores de Deus, dos mordomos de Deus, é que cada um deles, os despenseiros, os obreiros, os trabalhadores, os discípulos de Jesus, sejam encontrados fiéis. Amém? Será que eu e você temos sido fiéis ao Senhor? Temos um testemunho confiável? As pessoas olham para nós e veem em nós um reflexo do Cristo ressurreto? Percebem que existe um espírito diferente em nós? Assim como o faraó olhou para José e disse: olha, você é diferente, você tem o espírito dos deuses. Só que ele errou que não era deuses, era do Deus único e verdadeiro. Jeová, o Adonai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Será que temos refletido a Jesus? Será que as pessoas percebem que nós temos o Espírito de Deus na nossa vida? Será que nós somos dispostos a sermos modelos, referências, exemplo para outras pessoas? Abra comigo a palavra de Deus em 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Hoje você vai ler bastante Bíblia. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Olha o que Paulo deixa como suas últimas palavras, o último legado, a última recordação, a última memória que Paulo quer deixar para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz: portanto, você, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Fala comigo, é a graça de Deus que me fortifica. Mas presta atenção no versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Homens fiéis.
mulheres fiéis, pessoas com um testemunho confiável, dispostos a serem exemplo e modelo nessa geração. Será que nós temos sido luz em meio às trevas? Será que nós vivemos aquilo que pregamos? Será que os nossos valores e princípios são firmes? Irmãos, estejamos orando pela nossa nação. Dia 7 está para acontecer um rebuliço aí. Vocês sabem, vocês estão vendo as notícias. Infelizmente hoje a nossa sociedade, os nossos poderes aí têm se corrompido, a bandidagem tomado conta em todas as esferas. E o povo está revoltado, Teve profetas que viram um espírito de indignação sendo derramado sobre a nossa nação. Por isso, irmão, seja prudente, seja cauteloso, firme os seus valores, os seus princípios. No dia 7, ore pela sua nação. Se possível for, meu irmão, jejue nesse dia, nesse feriado, pela nossa nação. Pastores sendo perseguidos, crentes sendo perseguidos. Falar aquilo que é correto, a verdade hoje, promove prisão e perseguição. Não estamos fazendo aqui defesa de A, B ou C, ou de partido político, não. Estamos falando da verdade, de princípios e valores da palavra de Deus. Vamos orar pela nossa nação, que haja um chacoalhar de Deus, que haja um avivamento, que realmente haja transformações radicais no nosso país. Amém? Mudanças verdadeiras, a gente não aguenta mais. Tanta corrupção, tanta sujeira, tanta bandalheira nessa nação. E às vezes isso até dentro da igreja, porque falta um testemunho confiável, homens e mulheres que vivem aquilo que creem e firmam os seus valores e princípios na palavra de Deus. Segunda característica ou marca de um verdadeiro discípulo é alguém que tem submissão verdadeira. Fala comigo, submissão verdadeira. Será que você realmente é submisso ao Senhor? Será que você é obediente à palavra de Deus? Mais do que isso, trazendo aqui para o nosso meio, para a nossa comunidade, será que você respeita a cadeia de autoridade? Porque Deus é um Deus de ordem, irmãos. Respeite as lideranças estabelecidas, o seu pastor. Nossa própria bandeira diz: ordem e progresso. Sem ordem, sem uma cadeia de autoridade, não existe progresso, não existe crescimento. Todo organismo vivo que não tem uma cadeia de autoridade, que precisa ser respeitada, cai na baderna, cai no caos, cai na anarquia, na confusão. Quem é cristão é submisso verdadeiramente. Não é anulação da sua vida, da sua opinião, ou obediência cega, não. Mas uma disposição de obedecer ao Senhor e ao comando de Deus através de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Amém? Não seja um crente rebelde. Nós estamos falando de pessoas equilibradas, mentalmente sadias, equilibradas na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua vida empresarial, nos diversos ramos da vida. Mas são pessoas que andam debaixo do princípio de autoridade. Dentro das suas casas, nas suas empresas, nos seus negócios, obedecem o princípio de autoridade. Está lá em Romanos capítulo 13, de 1 a 5, você vai ver que todos nós, quando saímos de carro na rua, temos que obedecer à autoridade de trânsito. A autoridade está em todas as esferas. E a Bíblia diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo condenação. O verdadeiro discípulo de Jesus tem uma submissão verdadeira, primeiro ao Senhor, porque mais importa agradar a Deus do que qualquer ser humano. Mas também obedece à cadeia de autoridade que Deus estabelece nas diferentes esferas da vida. Amém? Terceira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele tem uma sinceridade
radical. Fala comigo, sinceridade radical. Será que você é sincero nos seus relacionamentos? Na sua vida com Deus? A sua vida com Deus é sincera, é honesta, é legítima, é verdadeira? Será que nós somos pessoas completamente transparentes? Ou temos umas coisinhas aí das quais nos envergonhamos? Meu irmão, quem vive na verdade não tem vergonha de nada. Quem vive na luz não tem medo das trevas, não tem medo das trevas. Que não tenhamos segredos ocultos na nossa vida, que não tenhamos uma vida hipócrita, que sejamos pessoas que andem na luz, como diz a palavra em 1 João capítulo 1, nós devemos andar na luz como Ele, Jesus, na luz está. E assim temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Se você quiser anotar o texto, 1 João 1, 7 e o versículo 9. Sinceridade radical. Então não aceite a mentira como algo normal na tua vida. Não tenha uma vida dissimulada, ou seja, falseada, engodada, enganosa, enganando os outros. Não viva também uma vida na omissão, sabendo o que se deve fazer, mas não faz. Tudo isso, mentira, dissimulação, falsidade, omissão, serão banidas da sua vida, se você realmente é um discípulo do Senhor Jesus. São pessoas confiáveis, com credibilidade. Amém? Será que você tem credibilidade na praça, irmão? Antigamente o crente era um exemplo de credibilidade. Hoje em dia, infelizmente, por causa de muitos maus testemunhos, o crente hoje, na rua, não tem a credibilidade que deveria ter. Sinceridade radical, verdadeiro, uma pessoa de uma só palavra. Quarta marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus. Estão comigo? Fidelidade à visão. Fala comigo, fidelidade à visão. Quando você faz parte de uma comunidade local, de uma igreja local, você tem que ir aprendendo juntamente com o seu pastor e com a equipe que ele está trabalhando com ele, qual é a visão desta igreja, desta comunidade. Tomara que você se identifique com essa visão. Nós temos bem claro, desde o início dessa igreja, 3 palavras como visão desta igreja. Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Vamos falar junto? Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Essa é a tríade da igreja Casa na Rocha. Uma igreja onde Jesus tem o devido lugar, a primazia. Semana que vem nós vamos começar uma ministração sobre a supremacia de Cristo, baseados em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante. A supremacia de Cristo, que Cristo tenha o centro do nosso coração, da nossa casa. Por isso, Casa na Rocha. Que a palavra de Deus seja o fundamento da nossa vida. Nós não vivemos baseados em achismos, em vãs filosofias, não. Nós vivemos baseados na palavra do nosso Deus. E outra palavrinha-chave, além de Cristo, além de palavra, é a palavra relacionamento. Amém? Todos nós somos carentes de relacionamento. A importância do irmão. Por que a gente está entregando esse kitzinho para os visitantes que estão chegando, irmãos? Para que eles se sintam agraciados, acalorados nesse lugar, amados. Poxa, que legal, fui na igreja, recebi um presente. Fui lembrado. Você está levando um chaveirinho, uma canetinha, tudo com a nossa logomarca, bonitinho. Né? Um livretinho doado por uma irmã preciosa que está aqui, não vou falar o nome dela, abençoada. Ela sabe quem é. Um livretinho que fala sobre uma vida com um propósito.
uma cartinha do pastor, desejando tudo de bom para a sua vida, colocando ali as nossas redes sociais, nossos telefones, para que você se sinta especial. Amém? Para que você se sinta especial, porque você é importante para nós. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é importante para Deus, mas também importante para nós. Seja muito bem-vinda, tá, querida? Deus te abençoe. É uma igreja baseada em relacionamento. Quem começou esse trabalho foi um grupo de amigos que hoje estão servindo vocês. A base da diaconia, a diretoria executiva dessa igreja é um grupo de amigos que se amam, que caminham junto, que todas as quinta-feiras estão juntos, estudando a palavra, estabelecendo a visão dessa igreja. Juntos trabalhando em prol do reino de Deus, amando uns aos outros, valorizando relacionamentos. Isso é algo lindo. Por que nós temos células, grupos pequenos? Porque cremos que não é só vir no culto, mas sim também, se possível for, durante a semana, participe nas nossas células. Tem sido tão bom. Aprendemos juntos livros inteiros da Bíblia Sagrada. Uma igreja de relacionamento. Amém? Essa é a visão da nossa igreja. Por isso, eu e você podemos ser protótipos, modelos da visão local. Ou seja, homens e mulheres engajados nessa visão. Homens e mulheres comprometidos com a visão de Deus para a nossa cidade. Homens e mulheres de palavras, mas de práticas alinhadas, num só coração. Homens e mulheres que caminham debaixo de uma direção, de uma estratégia assegurada ao longo da história da igreja. Uma igreja em células. As maiores igrejas do mundo hoje são igrejas em células. O modelo igreja somente culto, ele é limitado. Ele cria relações distantes. Mas as igrejas em células, elas estreitam os relacionamentos. Elas trazem para perto as pessoas se sentem engajadas, comprometidas, ganham uma visão do reino, em vez da sua visão de feudo. Elas obedecem à grande comissão, trazem amigos para a igreja, nas celebrações, nos cultos, mas também nas células, nas programações da igreja. Elas obedecem o ID do Senhor, fidelidade à visão. Fala comigo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses são os 4 pilares de uma igreja em células: ganhar, consolidar, discipular, ou seja, treinar, preparar você, te amadurecer e, por último, te enviar, para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Tudo isso está baseado, se você estiver anotando, Mateus capítulo 28, 19 a 21. Famosa grande comissão, o ID de Jesus. A quinta marca, meu irmão, minha irmã, de um verdadeiro discípulo. Frutificação comprovada. Fala comigo, frutificação comprovada. Como nós estamos felizes, irmãos, de ver já irmãos dando frutos aqui nesse lugar. Por que estamos crescendo como igreja? Porque temos aprendido nesse lugar que ovelha sadia gera cria. Se você for uma ovelha sadia, você vai gerar cria. Ovelha gera ovelha, pastor levanta novos pastores. E também, sendo um modelo para o rebanho, também gera ovelhas para o reino de Deus. Isso é muito importante, irmãos, frutificarmos. Esse é o desejo de Deus. Está lá em João capítulo 15, que eu e você demos muito fruto. Amém? Não somos chamados por Deus para apenas sentarmos no banco, ficarmos estáticos, não. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para darmos frutos através das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. As pessoas verão e perceberão que há algo diferente em nós. E eles vão querer o mesmo Deus que nós servimos. Amém? Frutos através da sua vida.
Quem frutifica, né, de forma comprovada é alguém que transforma a teoria em prática. É alguém que multiplica a sua vida em outra vida. É alguém que conquista novas almas para Jesus. É alguém que tem compaixão pelas almas perdidas. É alguém que tem empatia por aquele que sofre. É alguém que possui o bom perfume de Cristo. Tem muita gente que gosta de perfume francês. É ou não é? E é uma maravilha, né? Os perfumes do Boticário. Mas, irmãos, existe um perfume mais excelente de todos. A Bíblia diz que é o perfume de Jesus Cristo. É eu e você exalando o perfume de Cristo. A vida de Deus através da nossa vida, para que outras pessoas, aquele que estiver morto, diz o texto sagrado, perceba a sua morte espiritual e queira a vida de Deus que está em você. E aquele que já está vivo em Deus, vai sentir aquele cheirinho e dizer, eu sou como você, glória a Deus. Eu me lembro que certa vez eu estava tirando férias, eu, a Sofia e um amigo lá em Cancún, alguns anos atrás. E aí nós fomos para uma pousadazinha simples, né? Coisa simples. Conseguimos um voo barato lá do Paraguai, de Assunção, direto para lá. E quando chegamos lá, no meio da pousadinha simples, lá que R$90 a diária, lá nós tivemos a ideia de pegar o violão e começamos a adorar naquele lugar. Gente, que coisa linda. Eu, Sofia, nosso amiguinho, pegamos o violão, começamos a cantar em espanhol. Nós estávamos no México. Eu já morei 2 anos no México, comecei a cantar com o violão que tinha lá na pousada. Eu sei que o dono da pousada começou a chorar, querido. Olha que coisa linda. Olha o que é o perfume de Cristo. O dono da pousada, um judeu aposentado, começou a chorar. De repente, outros 2 brasileiros que estavam dormindo naquela pousada, ouviram a gente cantando, se aproximaram de nós. Nós cantamos algumas músicas em espanhol, outras em português. Ele viu e falou, vocês são brasileiros? Somos. Aí fizemos amizade, eles se identificaram também como cristãos, ficou aquela coisa linda. A partir de então começamos uma amizade que nós temos até hoje, irmãos. Eles moram lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada de Charleston, na Carolina do Norte. São médicos, são pessoas preciosas, crentes, que se identificaram conosco através da adoração. Amém? Gente, isso é demais, é exalar o bom perfume de Cristo. Aqueles que têm vida vão ver a vida de Deus em você. Aqueles que estão mortos vão ser tocados pelo Espírito Santo que está em você. Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Dá um glória a Deus, bem lindo. Fala glória a Deus. Fala comigo, eu vou frutificar. Eu vou ganhar. Eu vou conquistar. Ou seja, alguém, um discípulo de Jesus que tem frutificação comprovada, ele tem o bom perfume de Cristo. Ele vive na ousadia e não na covardia. Na ousadia. O Espírito Santo te dá ousadia e não covardia. Como tem crentes covardes, tímidos. Os tímidos e covardes não herdarão o reino dos céus, meu irmão. Eu e você precisamos ser ousados no Senhor. O povo de Deus é um povo corajoso. O povo de Deus também, além de ousadia na pregação do Evangelho, é alguém que ganha corações para Jesus. Eu vou te dar um grande segredo evangelístico para você se tornar um grande ganhador de almas. Quem quer essa receita, dá um glória a Deus. Irmãos, para você ser um grande ganhador de almas, você precisa aprender a primeira lição. Antes de ganhar aquela alma para Jesus, você precisa ganhar o coração daquela pessoa até você. Você precisa conquistar aquele coração para depois apresentar aquele coração quando já for conquistado e entregar aos pés de Jesus. Amém? Primeiro você ganha amizade, você se relaciona em amor, você honra a pessoa, ganha amizade, afetividade, o carinho daquela pessoa e depois com a sua própria vida. Você nem vai precisar falar muito. Com a sua própria vida, o seu amor, a sua dedicação àquela vida, ganhando o coração, automaticamente você vai inclinar aquele coração aos pés
de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você vamos estar aos pés de Jesus. E aonde a gente estiver, eles também vão querer estar conosco. Porque primeiramente nós ganhamos aquele coração. Ganhe primeiro o coração das pessoas. Não enfie o evangelho goela abaixo. Não funciona assim. Primeiro ganhe o coração das pessoas, para depois pregar o evangelho de Jesus. Quem frutifica de forma comprovada é alguém que arrebata corações e entrega aos pés de Jesus. Sexta marca do verdadeiro discípulo de Jesus, anota aí. Espírito de sacrifício. Abra comigo Marcos 10, 45. Esse é importante. Marcos 10, 45. Olha o exemplo de Jesus. Vamos ler desde o 42. Marcos 10, 42. Jesus os chamou, ou seja, chamou os seus discípulos, e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim com vocês, meus discípulos. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Você quer ser importante no reino de Deus, irmão? Você quer ser grande na perspectiva eterna, na perspectiva celestial? Seja alguém que serve. 44. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, ou servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Nós não viemos a esse mundo para ficar sentadinho na poltrona, com um controlezinho, assistindo programas evangélicos, esperando Jesus voltar no arrebatamento da igreja. Não, irmão, levante-se da poltrona. Enche o seu coração de ousadia, de fé, pregue a palavra de Deus, sirva as pessoas, tenha um espírito de sacrifício. O reino é uma equipe de trabalho, não é um lugar de status social, é o que nós estamos ensinando para a nossa equipe de trabalho. Nós somos chamados para servir, para ser servos de todos, e quanto mais nós servirmos, mais Deus nos eleva no reino de Deus, no reino celestial. Não é posição, irmão, não é status social, é função, é servir, é ser servo de todos. Jesus foi servo de todos. Não é ser dono das pessoas, não é manipular pessoas, não é tiranizar pessoas, mas governar através do amor. Amém? Um homem liderar a sua casa por amor, a mulher liderar os seus filhos por amor, governo por amor. O reino de Deus se governa através do amor. É alguém que se doa, é alguém que se entrega como Cristo, Efésios capítulo 5, se entregou pela igreja. É alguém que carrega a sua cruz. O que significa a cruz na Bíblia? Cruz na Bíblia significa morte, significa sacrifício, significa sofrimento. Quem ama, morre todos os dias. Para si, negue-se a si mesmo. Quem ama, se sacrifica em prol daqueles que ele ama. Quem ama vai ter dores e sofrimentos, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Jesus não nos enganou, irmãos. Mas a Bíblia também diz: o amor verdadeiro, o ágape de Deus, jamais acabará. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz: mas Deus tem derramado, através do Espírito Santo, o seu amor nos nossos corações. Quanto mais você tiver do Espírito Santo na sua vida, mais você vai amar as pessoas. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? É aquele que ama, é aquele que se doa, aquele que serve a todos, aquele que lava os pés dos discípulos, aquele que leva a carga uns dos outros, aquele que é quebrantado, aquele que é humilde de espírito. Um espírito de sacrifício.
A sétima marca de um discípulo, de um verdadeiro discípulo de Jesus: diligência e zelo na obra. Fala comigo, diligência e zelo na obra. Será que você tem zelo pela obra de Deus? Será que diligência fala de trabalho esforçado? Esforça-te, meu irmão, seja valente, seja cuidadoso, seja zeloso com a obra de Deus. Ou seja, é um crente responsável. Não é aquele crente que fica olhando todo mundo trabalhar. Não, é aquele que se engaja, é aquele que se envolve, é aquele que diz: pastor, pode contar comigo. É uma pessoa proativa e não passiva. Não faz a obra de Deus relaxadamente, porque sabe que quem faz a obra de Deus relaxadamente atrai sobre si maldição, mas faz o melhor possível dentro do possível. Fala comigo, fazer o melhor possível dentro do possível. E o impossível nós entregamos na mão de quem? Do Deus dos impossíveis. Amém? Aquilo que você dá conta de fazer, é sua responsabilidade de fazer. Nós temos uma tendência dentro da igreja moderna a aparecer uma necessidade, uma situação, joga tudo no peito do pastor. Não, irmão, não é essa igreja que nós estamos levantando aqui. Nós estamos levantando uma igreja que vai cair um endemoniado, você não vai chamar o pastor, você vai orar pelo endemoniado. Quem pode dizer amém? Quem tem fé para dizer glória a Deus? Vai aparecer um enfermo, ele não vai passar para os outros essa responsabilidade. Ele vai colocar a mão sobre o enfermo, vai orar com fé e Deus levantará o enfermo. Amém? Uma igreja proativa, uma igreja que trabalha em equipe, uma igreja que tem zelo pela obra de Deus. João capítulo 2, 17. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo, eles estavam fazendo aquela arruaça, né? Das coisas religiosas, comércio. Jesus pegou um chicote, chicoteou aqueles homens que estavam fazendo bandidagem dentro da igreja. Expulsou os cambistas, expulsou os mercenários do templo. E aí os seus discípulos lembraram das palavras proféticas lá de trás: o zelo da tua casa me consome. Amém? Será que você pode falar comigo? O zelo da tua casa me consome. Que coisa linda, irmãos. É alguém que se preocupa, é alguém que tem cuidado, é alguém que vê a necessidade. Ele não é crítico de ficar: pastor, está vendo ali, ó, o ventilador está torto. Não, ele pega uma escada, sobe ali em cima e ajeita o ventilador. Amém? Pastor, está faltando caneta para não sei o quê. Não, irmão. É alguém que na próxima semana traz uma caixinha de caneta e bota ali no lugar que precisa. É esse tipo de pessoa que Deus está à procura nesta comunidade. Achar defeito é fácil, irmão. Eu quero ver você achar solução. Solução. Achei lindo o tapetinho que a Neide fez na entrada da salinha pastoral. Sem eu pedir, ela fez de coração, fez um tapetinho com as próprias mãos, coisa mais linda. E botou no tapetinho: sê tu uma bênção. Amém? É profético, que todo mundo que entrar na sala do pastor vai ver aquela mensagem: sê tu uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção nessa comunidade. Deus te chamou para ser uma bênção no reino de Deus. Deus te chamou para ser uma bênção nessa nação. Deus te chamou para ser uma bênção nas mãos de Deus. Você nasceu com um propósito. Você não fica igual os mundanos aí fora, igual uma barata tonta, procurando sentido, procurando propósito, procurando uma causa para viver. Não! Você já nasceu dentro de um chamado, dentro de uma vocação, dentro de um propósito. Glória a Deus! E você tem sensibilidade das necessidades das coisas de Deus. Você tem empatia com aquele que sofre. Você tem compaixão pelos perdidos. Porque tem diligência e zelo na obra de Deus. Fiquei muito feliz quarta-feira, né? Teve uma hora que começaram aqui a oração. Eu estava resolvendo uns negócios lá da igreja. E a hora que eu estava entrando, eu vi as irmãs orando
pela minha família pastoral. Coisa mais linda do mundo a oração. Aí dentro do meu coração brotou um sentimento. Glória a Deus, eles estão entendendo. O zelo da tua casa me consome. O cuidado com o pastor cuidando das ovelhas, os irmãos cuidando uns dos outros, os irmãos cooperando em prol do reino de Deus. É isso, é essa comunidade que nós queremos criar, fomentar nesse lugar. E quem vai se engajar comigo aqui, levanta a mão e fala, pode contar comigo, Senhor. Fala bem forte, conta comigo, Jesus. Tem uma das frases mais poderosas que existe no mundo espiritual, é a frase, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E por último, irmãos, a última marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. É alguém que tem unção e sede do Espírito Santo. Fala comigo, unção e sede do Espírito Santo. Unção fala de uma capacitação sobrenatural para o cumprimento de uma missão, de um chamado. Uns são, outros não são. Por que uns têm mais unção, têm mais óleo do que outros? Porque eles buscam mais. Porque eles têm sede. Não é porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. A unção é para todos. Mas precisa ter sede do Espírito Santo. Amém? Como é que está o teu desejo pelas coisas de Deus? Será que você é consagrado ao Senhor? Ou é misturado com esse mundo poluído? Será que você tem discernimento espiritual, visão espiritual? Ou você está igual uma barata tonta, cego para lá e para cá, buscando sentido? Será que você entendeu, como nós lemos em Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, que a tua força está na graça, que a tua força está no Senhor, não está em você, irmão. A nova era, o misticismo ensina que toda a força e o poder já está dentro do homem. O cristianismo não. O cristianismo ensina que nós somos poderosos porque o Espírito poderoso de Deus habita em nós. A fonte de poder não vem de nós. Não está centrada em nós. Ela vem do alto. Amém? O mundo moderno, as pessoas estão buscando livros de autoajuda. O cristão, ele compreende que ele tem ajuda do alto. Amém? Quando você não estiver dando conta, quando você se sentir frágil, você vai lembrar das palavras de Paulo, né? Na verdade, das palavras de Cristo a Paulo. A minha graça te basta, meu irmão, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando sou fraco, aí que sou forte. A minha graça te basta. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortifica-te na graça, né? Fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. O poder que está em mim, a força que eu tenho, vem do Senhor. Amém? Amanhã é segunda-feira, lutona, começa. A batalha do dia a dia, início de mês, né? Um monte de conta para pagar. Jesus me socorre. É ou não é, irmãos? Os boletos caindo, e agora? Lembre-se, irmão, a sua solução não é o cheque especial. É o dono do ouro e da prata. Jesus de Nazaré. O nosso Deus, o Deus poderoso, que é você orar, meu irmão, é você trabalhar com diligência, é você ser zeloso na casa do Senhor, na obra de Deus, ser fiel, buscar o Espírito Santo, ter discernimento espiritual, se fortalecer no Senhor, viver na perspectiva eterna, se mover na direção de Deus, mortificar a tua carne e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.
quero terminar com as palavras que está lá em 1 Samuel. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Vamos falar junto? Deus me diz. Fala bem alto. Deus me diz. 2 pontos. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Irmão, você vai desprezar a Deus ou você vai honrar a Deus? Você quer honrar a Deus? Lembre-se dessas 8 marcas que nós aprendemos hoje. Testemunho confiável. Submissão verdadeira. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 3ª marca, sinceridade radical. 4ª marca, fidelidade à visão da igreja local, do coração de Deus. 5ª marca, frutificação comprovada. 6ª marca, um espírito de sacrifício, um espírito de servo de todos. 7ª marca, diligência e zelo na obra do Senhor. E 8ª marca, unção e sede do Espírito Santo. Quem tem fome e sede pelo Espírito Santo? Amém? Você pode se colocar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Chamo toda a equipe que vai ministrar a ceia comigo. Lembre-se, quanto maior a sua sede e fome pelo Senhor, maior o toque glorioso de Deus na sua vida. Quanto mais fome, quanto mais sede você tiver pelo Senhor, maior o toque, a glória de Deus sobre a sua vida. Eu quero ver a glória de Deus, irmão, nesse lugar. Deus já está fazendo coisas maravilhosas através da oração dos nossos irmãos. Você é fruto de oração, irmãos. Antes de começar essa obra, eu fiquei 7 dias de jejum, orando por essa obra, por essa casa pastoral, por esse trabalho, por esse ministério. Você é resultado de oração. Quem crê nessas coisas? A sua vida, você está aqui é porque você tem um convencimento pelo Espírito Santo que aqui é o seu lugar. É a sua casa, é a família, é a casa sobre a rocha. Seja prudente, seja vigilante, se consagra ao Senhor. Jesus está nesse lugar. Amém? Seja um discípulo, um talmidim verdadeiro de Jesus de Nazaré. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coraçãozinho. Nós vamos estar orando, consagrando os elementos diante do Senhor. Você vai receber as porções aí, nós vamos fazer uma por uma, tá? Não saia abrindo, já comendo. Espero que a gente vai indicar aqui o momento da Santa Ceia. Estende as suas mãos aqui para frente. Vamos orar pelos elementos do pão, do cálice. E antes de nós orarmos por esses momentos, eu quero só ler o texto que geralmente nós lemos diante do Senhor, para que você entenda aquilo que nós vamos fazer. 1 Coríntios 11, 23 diz: pois aquilo que recebi do Senhor, isso também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, também, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, porque reconhecemos que somos pecadores, que por causa do nosso pecado, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Mas graças a Deus, hoje nós fomos reconciliados por Deus.
Pelos méritos de Jesus, pela obra da cruz, nós temos perdão dos pecados. Nós temos a remissão, a redenção pelo sangue de Jesus. Pelo corpo pendurado, ó Deus, ali foram lançados os nossos pecados, as nossas maldições, o castigo que nos impedia de estarmos diante de Deus, aquilo que nos envergonhava diante dos demônios, de Satanás e diante do Senhor. O escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Mas graças a Deus que lá na cruz Jesus triunfou sobre o inimigo das nossas almas, os despojou, triunfou sobre eles, cravou o escrito de dívida que era contrário contra nós, Pai. E o seu sangue foi derramado sobre nós, nos fazendo mais alvos do que a neve, nos purificando, nos reconciliando com Deus, nos tornando participantes da herança espiritual, para sermos chamados filhos de Deus. Nós somos tirados do império das trevas, transportados para o reino do seu Filho amado. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, pelos méritos de Jesus. A Santa Ceia para pecadores que se arrependem, pecadores que têm uma aliança com Jesus, que reconhecem a tragédia do pecado, que abandonam os seus erros e falhas e vivem uma vida em arrependimento na presença do Senhor. Obrigado pela tua mesa, Pai, como diz o salmista no Salmo 23, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, Satanás, os demônios, o mundo sem Deus e a natureza pecaminosa. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E no final desse lindo salmo ele diz, certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Senhor. Na casa do meu Deus. Nós estamos aqui posicionados pela fé, pelos méritos de Jesus, consagramos todas as porções que serão utilizadas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, nos capacita na jornada dessa vida, na direção da Canaã celestial, no lar celestial, no céu preparado para todo pecador que se arrepende, que firma uma aliança com Jesus de Nazaré. Senhor, nós temos os 4 olhares ao participarmos da ceia. Olhamos para trás, lembramos da cruz de Cristo, da morte vicária de Jesus de Nazaré. Olhamos para frente e lembramos que Jesus em breve voltará. O arrebatamento está aí, o tempo da graça está se acabando, Pai, Jesus está voltando. E um dia cearemos com Ele em glória. Olhamos para o lado, lembramos que somos parte da família de Deus, temos irmãos preciosos. Olhamos para dentro de nós, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, fazemos uma autoanálise, um compromisso contigo, uma aliança com Jesus de Nazaré. Pai, nós te agradecemos por isso e renovamos essa aliança através da Santa Ceia. Perdoa os nossos pecados e nos lava com teu sangue precioso. Abençoe cada um desses elementos que serão entregues aos irmãos que irão participar, Pai, da mesa do Senhor. Obrigado porque existe uma cadeira cativa, um lugar todo especial para cada filho de Deus na mesa do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então fique aí na sua posição. Nós estaremos servindo as porções. Aguarde que eu estarei indicando para você o momento de nós participarmos de cada um dos elementos, tá bom? Espere aí, aguarde no seu lugar. Nós estaremos entregando as porções para você. Vamos cantar junto. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quem pode participar da Santa Ceia? Todos aqueles que firmaram uma aliança com Jesus de Nazaré, entregando a sua vida e o seu coração a Jesus. Amém? Se você é filho de Deus, a Bíblia diz, se você nascer de novo, você já pode ver as coisas do reino de Deus. Obviamente, se você vai viver uma vida de fé e de obediência à palavra de Deus, e uma vida de quebrantamento e de arrependimento de verdade diante de Deus. Não é por causa de você, mas é pelos méritos de Jesus. É fruto da sua graça revelado na cruz que nós estamos aqui. Por mérito, ninguém poderia participar da Santa Ceia. Sim ou não, irmãos? O que nós merecíamos, segundo a palavra, o salário do pecado é a morte, é o inferno. Mas a continuidade desse versículo é lindo. A Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você entregou sua vida, o seu coração a Jesus, você pode participar. A mesa não é da Igreja Casa na Rocha, a mesa é do Senhor. E Deus faz questão que os seus filhos participem da mesa do Senhor. Se você errou, confessa o seu pecado, pede perdão, toma uma decisão de conserto e a partir de então, em arrependimento, se posicione em Deus. E aí sim, coma do pão e beba do cálice, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Se você quer se batizar, procure o pastor Giovanni, manda uma mensagenzinha. Em breve nós estaremos fazendo um lindo batismo. Não sabemos aonde ainda, vamos definir. Né? Ou numa fazendinha, ou lá num riacho bem bonito que a gente tem, com cachoeira no fundo. Me procure, nós queremos batizar os futuros, né, participantes também dessa comunidade, aqueles que querem se engajar ainda mais em compromisso diante de Deus. Todos que vão participar, já pegaram a sua porção? Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão aqui, ó, Aguinalda. Mais alguém? Levante a mão, última chamada. Glória a Deus, tá bom? Tem gente que pensa assim, eu tenho que estar tudo perfeito para participar da Santa Ceia. Irmão, então tu não vai participar nunca. Porque perfeito só Jesus de Nazaré. Claro, sempre se consagre, se santifique, não faça graça com a graça de Deus. Lembre-se disso, nós somos chamados ao arrependimento dos pecados. Mas todos nós somos pecadores arrependidos. É isso que nos dá direito a participarmos da Santa Ceia. É a nossa confiança no sacrifício vicário de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição ao final para esclarecer vocês. Se você também quiser entregar sua vida e o seu coração a Jesus, no final do culto me procura. Eu faço questão de te levar a esse novo nascimento, a esse compromisso com Deus. Então, abra a sua porçãozinha. Você tem aí, você tem um pão asmo, né? Ou seja, um pão sem fermento, sem levedura. Levante o pãozinho comigo, assim para o alto, em memória do corpo de Cristo, que foi pendurado na cruz do Calvário. Sobre ele foram lançados nossos pecados e maldições. Comamos todos juntos do corpo de Jesus de Nazaré. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque
Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Levante o seu cálice comigo. Lembre-se, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Santa Ceia é um misto, uma mistura de seriedade por um lado, mas alegria de outro. Alegria e seriedade para com Deus. Louvamos a Deus por isso, e em memória do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, derramado como propiciação, como redenção e remissão para os nossos pecados, bebamos todos juntos do cálice da nova aliança firmado pelo sangue de Jesus. Pode beber. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez declare: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Quero terminar orando, abençoando a tua vida, invocando a bênção, o favor de Deus sobre você. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os teus filhos preciosos, ovelhas do teu aprisco, diante do Senhor. Pai, abençoa cada um deles, perdoa os seus pecados, os meus pecados, nos lava com teu sangue precioso, nos fortalece na jornada dessa vida, rumo a Canaã celestial, nos alimentamos do pão da vida, Jesus de Nazaré, aquele que nutre a nossa alma, aquele que nos dá força e vigor para progredirmos na fé, perseverarmos no caminho do desertos da vida. Pai, nós estamos aqui na tua presença, abençoando o teu povo, ó Deus, que o Senhor abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz, que o sangue precioso de Jesus te purifique de todo pecado, te lave, te faça mais alvo do que a neve, que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê sucesso, que o Senhor te capacite, que o Senhor te fortaleça, que a bênção do Senhor, o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, venha sobre a tua casa, sobre o trabalho das tuas mãos, haja bênção do Senhor, a prosperidade do Altíssimo, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Fala comigo: eu tomo posse da minha herança, através da minha fé. Eu tomo posse de todos os benefícios da cruz do Calvário, do poder da ressurreição. Eu recebo, pelos méritos de Jesus, fruto da graça de Deus, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Toda honra, toda glória
Sejam dados ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu, aquele que reina para